Boa noite, é quase boa noite, né? Boa noite a todos, a todas. Eu vou pedir a licença de falar daqui, porque senão vocês não vão me enxergar. Eu estava lá na última poltrona, junto com a Giane e o Carlos, e eu estava fazendo assim para enxergar a Vanessa, né? Que flutua, né, Vanessa? E mesmo, então assim, eu peço licença, eu gosto muito de estar próximo, né? É o que eu falo, né, sempre no início das minhas palestras. Porque o protocolo da nossa área é a gente ficar aqui engessadinho, né, na área jurídica, tudo, né? E aí a gente tem esse hábito, não, eu costumo falar, eu vou sair do meu gabinete, porque esse movimento do novo Ministério Público, promotor sair do gabinete, do seu conforto, do seu ar-condicionado e estar próximo à comunidade. Então aqui eu vou pedir licença só para poder enxergar melhor vocês, e vocês poderem enxergar melhor, porque a altura aqui já não ajuda, né? Então assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de retornar a São Carlos, essa terra abençoada, que produz tantos pensadores, tantos doutores. Não é à toa que tem o título, né, de cidade, capital do conhecimento, não é isso? Capital também da simpatia, que acolhe todos que chegam aqui. E quantos estudantes, né, de todo o Brasil e até de fora do Brasil chegam aqui para se inspirar e levar o conhecimento além dessas fronteiras aqui. Então é nessa condição que eu retorno a São Carlos e encontro muitos amigos aqui, já de outras jornadas, algumas de jornadas aqui mesmo, né? E Vanessa, eu te agradeço, porque você, quando fez a dinâmica do você é o culpado, a culpa é sua, né? Eu pude encher, né, com vontade e disse, a culpa é sua, Giane, a culpa é sua, Carlos. Por quê? Porque nessa interação, nessa integração dos cursos, dos conhecimentos sistêmicos, eu fui a Cuiabá, na formação das estruturais, e lá, numa conversa de fim de curso, do dia, Giane e Carlos falaram, que eu estou indo lá para Minas. Aí eu falei assim, uau, bem que vocês poderiam dar um pulinho em Itajubá, que era sul de Minas, eles estavam indo para o sul de Minas, e não é que eles falam, a gente vai. E aí, nossa, eu não dormi naquela noite, porque quando eu disse, dá um pulinho lá em Itajubá, quem sabe a gente faz um movimento sistêmico em Itajubá. E aí, esse casal muito querido, e a quem eu tenho toda a minha reverência e gratidão, foram os responsáveis por me colocar ali na rota, né, dessa transição da boa e da má consciência, de dar um passo além daquilo que o sistema nosso de justiça, o sistema do Ministério Público, nos abarca. Então foi através deles, né, que tudo começou de forma mais intensa em Itajubá, porque até então eu fazia tudo clandestinamente. Os atendimentos sistêmicos, as falas, eram todas clandestinas. E aí quando a gente fez o trabalho lá de trazer as constelações para a comunidade, convidando a comunidade, convidando os profissionais do CRAS, do CREAS, psicólogos, assistentes sociais, operadores do direito e professores e toda a comunidade, aí eu não tive mais volta, não tive como me esconder debaixo da mesa e me trancar no gabinete, né? Então é assim que começou o meu movimento sistêmico, assim, mais ostensivamente, porque até então era para mim. Aliás, sempre é para mim, né? Sempre é para cada um, é pessoal. Mas foi assim que começou, em nível ostensivo, a ponto de
começarem a surgir esses convites. Silvana também, o que você acha? E aí, como que é, né? Tudo bem, eu estou a serviço. Eu estou a serviço de algo maior, eu estou a serviço da vida e estou a serviço do meu sistema. E tudo que eu tinha programado, e quase que eu não programei, até estava conversando com Nayara, que tudo que é sistêmico, né, quando a gente vai trabalhar com sistêmico, tudo sai fora do controle. E que bom que é assim, né? Nada mais é suscetível de controle quando a gente se rende a algo maior, quando a gente se rende a esse movimento da vida. Então, tivemos tantos palestrantes aqui de peso, parte da manhã saúde, doutora Dailton, Silmara, própria doutora Silvana aqui, e à tarde, Vanessa, Fernando, doutora Rafaela, Isadora. E aí o que sobra para mim, Silvana? Você foi cruel. Você foi cruel. Bom, mas eu vou tentar falar um pouquinho de mim em relação a esse contexto do direito sistêmico. E para falar sobre esse meu lugar de promotor de justiça nesse movimento do direito sistêmico, eu preciso apresentar em algumas palavrinhas o que é o Ministério Público, porque o Ministério Público, até hoje, não é conhecido. Muitas pessoas, você trabalha onde? No Ministério Público. Qual? O Ministério Público da Justiça, da Educação? As pessoas não sabem o que é o Ministério Público, por incrível que pareça. E aí, por que eu estou falando isso de apresentar o que é a instituição Ministério Público? Porque tudo que foi dito aqui, quando a Vanessa trouxe ali o triângulo de cálculo, isso daqui é um exercício diário para o Ministério Público, para o promotor de justiça, porque é uma instituição que tem por missão promover a justiça, servir a sociedade, defender a democracia. Ela só tem isso de papel. É só esse o meu trabalho na comarca de Itajubá. É só promover a justiça, servir a sociedade e defender a democracia. Ou seja, um prato cheio para o Salvador. A visão, ser uma instituição acessível, a população independente, integrada e reconhecida por sua transparência e atuação eficaz na transformação da realidade social. E é aqui que eu chamo a atenção da importância da visão sistêmica, da importância de todo esse conhecimento. Porque uma atuação eficaz na transformação da realidade social pressupõe o quê? Em primeiro lugar, humildade. Humildade de saber que eu, como promotor de justiça, não tenho forças e não tenho poder para salvar ninguém. Será que é fácil isso? Por que será que eu me tornei um promotor de justiça? Quais foram as injustiças que ocorreram no meu sistema familiar que me colocaram e me impulsionaram nessa condição de promotor de justiça? E aí começa a primeira reflexão pessoal. Quando eu me torno promotor de justiça, eu estou a serviço de quem? E do quê? Quantas foram as injustiças que ocorreram na minha família, na minha ancestralidade, na minha origem, que me impulsionaram a chegar nesse local, nesse lugar? Será que foi só por inteligência, por competência técnica? Não, isso é muito claro para mim, que até hoje eu nem sei como eu consegui passar nesse concurso. Não sei, né? Então, e aí eu começo ao longo da minha vida, reconhecer a força da minha ancestralidade, que me colocou a serviço de tudo isso. Então, quando eu coloco ali como visão, a visão do Ministério Público, o que se espera do Ministério Público, atuação eficaz na transformação da realidade social, eu só transformo algo que eu consegui dentro de mim mesmo. Eu só consigo transformar
E olhe lá, transformar. Talvez o que mais me vem hoje eu só consigo inspirar pessoas através do meu modelo de vida, do que eu faço, daquilo que eu já transformei na minha realidade pessoal. E isso eu estou falando de Ministério Público, estou falando de promotor de justiça, mas eu imagino que se cada um se colocar no seu lugar de profissional, né, que apoia as pessoas, vai poder reconhecer também qual que é o seu papel na vida, né, dessas pessoas que os procuram. Qual é o papel que se espera de vocês nessa missão a qual vocês assumiram para a vida. E aí é isso que eu queria falar sobre o Ministério Público. Então é só isso que eu lá na comarca de Itajubá tenho por missão. Só promover a justiça, servir a sociedade e defender a democracia. É leve. Será que é muito leve? E aí quando a Vanessa traz o exercício aqui, a demonstração, né, da juíza a serviço da justiça, talvez, e para mim fez muito sentido, Vanessa, né? Quando eu coloco a instituição, e aí Fábio até comentou, outro dia a gente estava conversando, que toda vez que eu estou no auditório do Ministério Público, que a gente está ali numa palestra sistêmica em especial, eu coloco a minha cadeira aqui, e aqui tem o brasão do Ministério Público, porque sozinho eu não dou conta, e não tenho essa pretensão. E aí eu sento aqui, porque eu sei que a força vem daqui, desse respeito à instituição, desse respeito à história da minha instituição. E aí começa a fluir. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: ô Elkio, como que é você trabalhar sistemicamente? Como que foi levar a Giane, trazer a Giane lá de Cuiabá, né, para trazer uma técnica, uma filosofia que até então não ouvida naquela localidade? Será que, como que você lidou com a resistência? Como você lida com a resistência até o... Ela procurou o CREAS dizendo: eu sou idosa e eu estou tendo o meu direito violado, porque eu estou tendo que cuidar da minha neta, que é excepcional. E ela queria soluções, porque estava pesado demais. E o CREAS não conseguiu uma solução ali. E aí, quando eles não conseguem o caso, a solução, eles têm que comunicar ao Ministério Público por conta de uma possível violação de direitos. Ali, no caso, de uma pessoa idosa. E aí, eu fui perguntando, qual é a questão, minha senhora? Aí ela disse: está pesado demais, sobretudo para mim, e eu não dou mais conta da minha neta. E detalhe, gente, detalhe, toda vez que eu recebo um relatório desses órgãos técnicos, eu peço para que eles providenciem o comparecimento do maior número de familiares possíveis. E eu já deixo claro, porque a solução não está comigo, está com o sistema familiar, que muitas vezes os membros não se viram, não se olharam, não tiveram a oportunidade de conversar entre si. E infelizmente ou felizmente, e é por isso que eu acho que a capacitação em todos os níveis ela é essencial. E aí essa conversa acontece onde? Na promotoria. E aí, quando eu dou a oportunidade deles apresentarem quais são os seus respectivos pontos de vista, porque aí eu perguntei: qual é a sua questão, minha senhora? Ela disse: olha, não aguento mais, eu não consigo dormir, estou tomando remédio para dormir e está pesado demais. E aí eu falei assim: mas quem é a mãe dela? Essa é a minha filha. Mas por que a senhora assumiu essa responsabilidade? A senhora não é apenas a avó? E aí a gente pode, né, falar: a senhora já não fez o seu papel de dar a vida à sua filha? Ela não tem mãe? E aí eu perguntei: o que está acontecendo? Por que ela não pode ser? Por que ela não está podendo exercer essa maternidade? Porque ela tem depressão.
desde quando ela tem depressão? Aí ela disse, desde que o marido dela faleceu. E aí ela falou assim, ela não falou tem, ela falou, ela teve depressão. E é por isso que a escuta é importante. Aí eu falei assim, devolvi a pergunta, mas ela teve passado? E agora? Não, agora não. Então assim, porque a filha teve depressão, a mãe, no caso é a avó, entende que ela não dá conta mais de ser mãe. E aí, detalhe, gente, eu estava ali diante de uma pessoa incapaz, civilmente, declarada incapaz civilmente, mediante sentença judicial. Ela é interditada, essa pessoa. Incapaz no sentido técnico, tá? Da palavra. E aí, eu disse, mas ela teve depressão, não significa que ela tem hoje. Ela dá conta, ela pode dar conta de ser mãe. Imediatamente aqui a filha, entre aspas, incapaz, ela fez assim. Sim, ela dá conta de ser mãe. Será que ela está tendo a oportunidade de ser mãe? Aí eu fiz assim, ela não dá conta de ser sua mãe? Sua mãe está aqui presente. Ela... Então, será que a gente olha essas pessoas, entre aspas, incapazes, no seu potencial, na sua dignidade? Será que eu olho de cima ou eu olho de igual? E eu achei bacana, Vanessa, quando você mostrou ali a sua mesa, né? E eu acho fantástico isso, quando a gente se coloca em situação de igualdade, em pé de igualdade, como as soluções elas vêm. E não é ali o profissional do direito que vai trazer a solução. É a família, a solução sempre está na família. Só que é uma desconstituição, não é verdade? A gente que foi treinado, criado, estudou para ser o salvador, ter que admitir a nossa pequeneza na resolução desses conflitos, uau! E onde que vai? Dói, né? Então, direito sistêmico, para mim, é uma ferramenta não para o outro, mas para mim em primeiro lugar. Porque desde então que eu conheci a possibilidade de trabalhar sistemicamente, isso também não é simplesmente, vou fazer um curso, vou ler um livro, na realidade é viver. Eu sinto muito se alguém aqui presente imaginou que lendo um livro, 2, 3, 5, 10, 50 livros do Bert Hellinger, já estaria com tudo aqui na mente para poder ser um profissional sistêmico, seja qual for a sua área de atuação. Vai muito além disso, é viver. E que bom que aqui em São Carlos temos um campo fértil, que teve um impulso incrível aqui da Silvana. Tive oportunidade de conhecer, interagir com muitos alunos aqui da Silvana, e eu acho que São Carlos tem essa área fértil, né? A começar da produção cultural e científica que se tem aqui. E poder falar sobre o pensamento sistêmico dentro da Universidade Federal de São Carlos, isso é muito grande, que a gente não tem ideia da repercussão, da dimensão. Porque atrás de cada um que aqui se encontra, existe um sistema familiar incrível. E quando essas comunidades de destinos se encontram, onde que vai parar isso? Né? Então, assim, muito me alegra estar podendo falar aqui, assim, do fundo da da profundidade da minha alma, sobre algo que eu acredito, e que quando eu integrei essa missão linda, essa missão maravilhosa, que é ser Ministério Público, com a filosofia sistêmica, eu agradeci muito ao meu sistema familiar por me conferir
esse lugar, essa possibilidade de fazer isso, não só por mim, pelo meu sistema, mas sim pela sociedade. E quando a gente encontra esse ponto de consciência, de lucidez, o peso, ele se dilui, porque a gente se coloca a serviço da vida, e a vida conduz tudo isso. Então, quando eu me rendo à vida, com todas as possibilidades, quando eu me coloco efetivamente a serviço da reconciliação no nível mais profundo, e quando eu digo reconciliação no nível mais profundo, não é simplesmente a gente fazer números, né? Fábio e Vanessa ali nas nossas comarcas, fazer número, produzir relatório que acabou com o processo, que acabou com o procedimento. Não é isso. Tanto é que quando o Fernando me pediu os dados da promotora, eu falei, ai Fernando, que preguiça. Eu não gosto de ficar lidando com número, eu sei que é essencial, até para a gente poder apresentar em nível político, institucional, quais são as vantagens, qual é a importância, mas eu não gosto dessa parte estatística, porque para mim estatística sempre é furado. Sempre é furado. Com perdão a quem trabalha com isso, né? Que é uma ciência, perdão, desculpa, acho que falei bobeira, né? Ainda mais no nível acadêmico. Desculpa, não está mais aqui quem falou, mas assim, é o meu perfil, com todo o respeito. E é importante, e eu já estou reconhecendo aqui a importância da estatística, mas cada um no seu lugar, e esse não é o meu lugar. Então, eu estou aqui e eu vou pedir auxílio de quem faça isso, ok, né? Mas assim, não desmerecendo, é importante assim, até para a produção cultural e científica. Mas assim, no meu lugar eu não consigo fazer. E que bom que eu respeito o meu lugar e que eu respeito o lugar de quem eu faço, né? E Silvana, por favor, você vai me avisando, tá? Tá. Porque eu me empolgo também, e às vezes eu me empolgo. E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Eu quero compartilhar algo muito profundo para mim. Não é fácil estar aqui falando diante de vocês, diante de tantos sistemas familiares, diante de ícones, pessoas aqui, sabe, com quem eu tenho muito respeito, toda a minha reverência, sabe, por tudo que representam, né? Não é fácil. Não foi fácil chegar aqui. E por que não foi fácil chegar aqui? E aí eu encontrei a Juliana aqui também, que veio de São Paulo, e ela vai entender um pouquinho, né, Juliana? Porque você tem um pé em Okinawa, não tem? Isso, então, está no sistema dela. Okinawa é a terra natal dos meus pais, pai e mãe. E Okinawa foi, talvez, não vou usar falar o povo mas um dos que mais sofreu a exclusão. E aí não bastasse ser meus pais ambos de Okinawa, e meus pais são de uma região de Okinawa, de uma comunidade de Okinawa, porque os antigos tinham um hábito de falar assim, de onde você é? Você é de que família? De onde que você é? Aí eles falavam assim, eu sou de Oroku, que é a comunidade lá da minha família. E aí, ambos sempre me disseram, nossa, quando a gente dizia que nós éramos de lá, eles diziam, a gente ouvia, nossa, o seu povo aí só fala bobeira. Quando abre a boca, só fala bobeira. E aí eu fui perguntar, mas o que é falar bobeira? Aí sabe o que eles me responderam? Falar sobre espiritualidade. Então naquela época, naquela cultura, então assim, quem falava sobre espiritualidade, e falava muito sobre espiritualidade, também era excluído, era visto com um certo desprezo, né? Como um motivo de chacota. E por que eu estou falando isso? Eu venho desse sistema familiar, pai e mãe, que ouviram, vocês só falam bobeira. E a minha lealdade a esses sistemas, a essa comunidade de destinos. Quem sou eu para estar aqui numa Universidade Federal de São Carlos? Quem sou eu para estar aqui falando? Olha, gente,
eu consegui. Estou tentando conseguir, né? Aqui, terminar até o fim. Mas assim, a nossa lealdade, porque lealdade ao sistema. Por vocês, eu também não falo, eu não ouso a falar, por amor a vocês. E aí eu me fecho, eu me tranco, e aí eu lembrando da minha infância, quando eu ia para a escola, eu não gostava de ir para a escola, porque eu me isolava do meio. E eu costumo falar que se fosse nos dias de hoje, eu seria rotulado como autista, porque eu não queria me relacionar com ninguém, eu queria ficar no meu mundo, e eu ficava assim. E hoje, com conhecimento sistêmico, eu compreendo toda a minha história, toda a minha dor, todo o meu sofrimento, e o esforço que eu tive que fazer e honrar, o quanto que eu tive que honrar para pedir permissão, como se eles tivessem que dar permissão para eu poder fazer diferente. Porque a questão da permissão, a permissão deles é incondicional para que eu esteja na vida, para que eu escolha a vida. É incondicional, eles querem que eu leve a vida que chegaram, que me chegou através deles, adiante. Quando eu quero ficar ali leal a eles, na realidade, eu creio que o sistema se entristece. O sistema se frustra, porque a oportunidade deles continuarem vivos é através de mim e daqueles outros, óbvio, né, da minha geração. Então, quando eu me coloco aqui a serviço da vida, a serviço desse sistema familiar que não pôde se expressar, é que eu sinto, uau, olha como eu tive que superar. E não foi fácil, não foi fácil. Giane e Carlos presenciaram quanto eu tremia lá na primeira vez lá que eu fui falar sobre sistêmico ainda, constelação familiar, lá na minha casa, lá no Ministério Público, né? Então, não é, e aí, o meu perpetrador aqui, o perfeccionista, como assim? Né? Você é um promotor, você está acostumado a falar, ok, mas um promotor que é gente que tem lealdade com o seu sistema. E é preciso ter coragem também para admitir esse tipo de lealdade. É preciso ter humildade e coragem para admitir tudo o que aconteceu ali no passado. Mas é ok para mim. Eu faço com muita gratidão e muita reverência, porque graças a tudo isso eu encontrei forças para sobreviver. E quando eu digo tudo isso, não vim aqui para falar sobre mim, eu espero que seja compreensível aqui, que eu não vim aqui falar sobre a minha vida. Na realidade, através da minha vida, talvez fazer com que cada um aqui possa refletir qual foi a sua dificuldade para chegar onde chegou. Quais foram as lealdades que tiveram que honrar para seguir na vida e fazer algo diferente, pela manutenção do próprio sistema familiar. Então, quando eu trago aqui esse compartilhar, é apenas para isso, para que seja uma oportunidade de cada um olhar um pouquinho da sua história e olhar quais foram as dificuldades que os levaram a sobreviver, porque as dificuldades, elas se transformam em verdadeiras forças de sobrevivência, não é? E por que eu falo isso também aqui? Porque enquanto promotor de justiça que representa e defende a sociedade, além dos meus excluídos do sistema familiar, quantos são os excluídos da sociedade? Então é preciso, sim, humildade, é preciso estar conectado no amor, né? Não romântico, mas numa profundidade, né? Uma conexão com o ser humano, para que eu possa representar, sim, os anseios, e que eu possa ser um canal de restabelecimento de um equilíbrio sistêmico, dando um olhar respeitoso a todos os excluídos. Todos os excluídos e todos aqueles que estão atrás dos seus respectivos excluídos. Porque não é por acaso
que, quando eu falo promotor da saúde, toda a demanda de internação compulsória, de problemas com pessoas em situação de vício, chegam lá para este promotor de justiça, para o Elker. E eles chegam ali nos relatórios nas formas mais excludentes possíveis, com os julgamentos mais aflorados possíveis. Esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Vamos fazer um limpa na cidade. E aí, qual é o olhar do profissional do direito para esse público de excluídos? Assim? E o trabalho que nós fizemos lá, porque foi ficando pesado para mim lidar com esse público, porque toda a demanda ali que não era resolvida pelo Poder Executivo, por ausência de política pública, e aí eu comecei a trazer, então vamos aprender junto, vamos nos juntar aqui, vamos aprender juntos. E como que vamos aprender a lidar com esse público, com o perfil da adicção? Aí eu sempre deixo bem claro, eu nunca tive problema com adicção. Isso não me torna melhor do que ninguém. E aqui me torna como um aprendiz de quem passa por essa situação. Então agora eu quero ouvir, no dia dessa audiência pública, eu quero ouvir de vocês. Como eu posso ajudar enquanto promotor de justiça? Qual é? Mas aí eu lanço como questionamentos sistêmicos. O que precisa ser visto? E eles nem entendem, o que eu estou falando. Mas assim, eu lanço isso e como reverbera aqui. Então assim, outra forma de aprender, de praticar, de trabalhar sistemicamente, a gente aprende com as falas sistêmicas. E através dessas falas sistêmicas, o que acontece? A solução começa a chegar. E aí eu pergunto assim, no meio da conversa, eu gostaria de compreender qual é a necessidade, como nós aqui podemos contribuir, apoiá-los, para esse tratamento, para que algo aqui possa se modificar. O que precisa ser visto? Quem precisa ser visto? O que precisa ser incluído? E aí eu continuo falando, E aí de vez em quando eu lanço, quem precisa ser visto? Quem não foi visto? O que precisa ser incluído? E aí eles começam a falar, contar a história da vida deles. E aí, através da história de um, contada por um, todos ali se conectam, todos ali se ajudam. E aí é possível começar uma nova possibilidade. Então assim, usar a criatividade, foi o slide da Vanessa, Da criatividade. É isso, gente. Nós precisamos trabalhar com a criatividade. E para isso é preciso capacitação. E o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, já tem resoluções exigindo que cada Ministério Público, no âmbito estadual ou federal, passe a ter como uma capacitação nos estágios probatórios dos promotores de justiça. Está acabando? Acabou faz tempo. Nossa Senhora! Passem a ter capacitação humanizada. Então, assim, um dos critérios de avaliação dos novos promotores de justiça e um dos critérios de avaliação da permanência do promotor de justiça na carreira é o quê? É a capacitação, é a humanização, é a capacidade dele de ser um canal de resolução de conflitos, a capacidade dele de ser urbano com os colegas, com as outras instituições, qual que é a capacidade de cooperação, capacidade de integração, porque hoje o sistema de justiça ele precisa e requer o quê? A cooperação. Foi-se o tempo em que se resolvia tudo no grito. E lembrando que tudo que foi construído ao longo do tempo foi do jeito que foi e está tudo certo. E que bom que o sistema tradicional abriu
olha a sabedoria, abriu as portas para quê? Para que o novo, e bem não é tão novo assim, né? Sistêmico, justiça restaurativa, se a gente for ver a origem do pensamento sistêmico, a origem da justiça restaurativa não é nada novo, mas que para nós o sistema de justiça chega como novo, mas não é tão novo assim, pelo contrário, sabedorias ancestrais. Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui a título de reflexão, o quanto cada um pode fazer, o quanto cada um, a partir do seu adulto, a partir do que foi dito aqui pelo Dr. Adailton, quando ele falou, ele não estava, mas peguei um gancho aqui, que ele trabalhou aqui, ele apresentou aqui a questão da polaridade, porque somos experts, pessoal da justiça, expert em estar em polaridade, em trabalhar, não só trabalhar com polaridade, mas estar em polaridade. E tudo bem, a polaridade é essencial para que o novo surja, mas o essencial é saber que somente teremos um ganho, um salto quântico, quando algo, através dessa polaridade, algo for possível de se tornar um através da reconciliação. Essa reconciliação no nível mais profundo. E é esse convite que eu faço a cada um de vocês, de trabalhar a todo tempo essa reconciliação no próprio sistema. E uma das maiores experiências que eu tive foi quando foi vista a minha função pública. Como eu, como operador do direito, e no caso promotor de justiça, posso ter uma atuação efetiva em termos de reconciliação, quando eu me coloco em situação de igualdade com as partes que chegam diante de mim. E quando eu os vejo com igualdade, eu gero, por ressonância, uma força ali, me conecto a uma força maior, capaz de possibilitar que essas partes que estão em polaridade, polarizadas, que estão ali em litígio, elas efetivamente se conectem através dos olhos. E quando isto ocorre, algo ali se move em direção à conciliação, à reconciliação. E quando algo ali se reconcilia, algo no meu próprio sistema se reconcilia. Então não estamos lá simplesmente e apenas a serviço do outro, mas principalmente a serviço, ao meu serviço, ao serviço do meu sistema. Porque toda vez que eu sou um canal de reconciliação, algo no meu sistema se reconcilia. E é por isso que eu também aprendi que eu preciso reverenciar não só a minha instituição, que me possibilita fazer esse trabalho de reconciliação com o meu sistema, mas reverenciar a toda a sociedade, a todos aqueles que chegam diante de mim, porque através deles eu posso fazer algo de muito bom para mim e para o meu sistema. E é isso. Gratidão profunda pela oportunidade.